A paz do Senhor, sejam muitos bem-vindos, todos vocês, amigos de perto e de longe, que nos acompanham, que fazem esse podcast ser o que é, né? E, como sempre, nós estamos aqui, como todas as semanas, comentando a nossa Betel Dominical, os discípulos de Jesus Cristo, primeiro trimestre de 2026. Nós já estamos na lição de número 7, que diz respeito a vencendo as estratégias e propostas do inimigo, vai falar sobre vigilância. Meu nome é Pastor Matheus, eu sou pastor aqui na Assembleia de Deus, Ministério Fama. Esse é o FamaCast Rede Farol, você é o nosso convidado de honra. Antes da gente apresentar aqui os nossos convidados, nossos comentaristas de hoje, eu queria te dar 10 segundinhos rapidinho para você poder já se inscrever nesse canal, comentar, compartilhar, curtir. Fazendo isso, você nos abençoa. Tudo bem? Então vamos lá. Pastor Cleosmar Júnior. Presente. Nosso prata da casa aqui, está sempre conosco, está sempre nos abençoando, sempre muito disposto a somar conosco. Louva a Deus pela sua vida. A grande maioria que nos acompanha já deve conhecê-lo, mas para aqueles que não conhecem, se apresente, fala um pouquinho sobre o senhor. Amém. Pastor Matheus, a paz do Senhor. Matheus Emanuel, alegria, meu amigo. Os demais também, paz do Senhor. Sou o Cleosmar Júnior, pastor auxiliar aqui na Defama Sede, casado com Milena, papai de Maria, papai de Manuela também. Muito feliz, animado, agarrado e apaixonado por Deus. E tenho certeza que esse dia aqui, essa aula de hoje vai ser muito edificante, como as demais têm sido. E quero aqui também aprender com vocês, vai ser muito bom, em nome de Jesus. Amém. Está aqui com a gente também, quanto eu disse, da Rede Farol, Matheus Emanuel, meu xará. Matheus também tem somado muito aqui nos adolescentes aqui, que eu vou falar uma verdade para você, viu, Matheus? Cara, esses adolescentes, todos, né, no Ministério Fama, mas quando eu olho para os adolescentes em específico, eu saí da adolescência tem pouquinho tempo, né? Então, assim, eu olho para essa geração de adolescentes, cara, e me dá muito ânimo. Eu tenho muita fé na igreja de amanhã, porque essa geração é bem melhor que a minha. Cara, eu olho para essa galera e, assim, o Matheus é um dos que tem feito parte desse movimento aqui na Defama, né? Fala um pouquinho sobre você, se apresenta. Eu sou o Matheus, eu congrego aqui desde criança, né? Há uns 40 anos, mais ou menos. Uns 40 anos por aí. Que glória a Deus. Muito tempo. E eu lembro que, justamente o que o pastor Matheus falou agora, eu lembro que na nossa época, quando era eu ali, o Lucas Teodoro, a gente chegou todo pequenininho, né? Com 11, 12 anos, adolescentes. Conhecemos ali nosso grande amigo até hoje, né? O pastor Murilo. E, cara, uma coisa que a gente pode observar é que os nossos adolescentes conseguem vencer as estratégias e propostas do inimigo. Caraca. Glória a Deus. Tá afiado. Tanto que eu lembro que eu falava pro pastor Murilo, quando eu tava ficando um pouco mais velho com adolescente. Eu falava, pastor, esses meninos que estão vindo aí, essa manada que tá chegando aí, cara, eles são muito melhores do que nós. Muito melhores. Eu falo com convicção. Entendeu? Mas muito. Entende? Isso é uma coisa que nos deixa animados, né? Saber que por mais que a gente trabalhe na obra de Deus, a gente está sempre orando, quem cuida mesmo e faz tudo isso é o nosso Senhor Jesus, o pastor da igreja, o nosso Senhor Jesus, que conduz tudo isso e nos surpreende cada vez mais. E, por exemplo, esses dias, o André, um adolescente, um menino muito bom, ele foi dar aula... André Felipe? Não é. Ah, é André Felipe. André Felipe, não dele. Fui professor dele fui professor de escola dominical, quando ele ainda era pré-adolescente. Cara, esses meninos me colocavam em cada saia justa. E eles saíam com cada uma, que eu tinha que fazer igual o Neemias. Levar minha mente em oração, Senhor, me dá sabedoria aqui agora, porque senão esses meninos, eles eram bons. Ali eu vi que eles eram muito bons. Exato. E ele comentando, eu subi nas escadas ali, é a sala da EBD,
ele comentando que ele tinha assistido o podcast da semana, era sobre cara, eu esqueci a personagem agora. Foi uma personagem, uma feminina. Dorcas. Sobre Dorcas. Aí ele tava comentando que ele tava assistindo. Né? E como é bom saber que a gente tem aqui hoje um espaço para servir a igreja nesse sentido. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa leitura do texto de referência, que foi sugerido aqui pelo pastor Eliel de Araújo, que é o comentarista desse trimestre, né? Ele colocou 2 textos, Efésios 4, verso 27 e Efésios 6, 10 até o 12, vou ler em sequência. Não deis lugar ao diabo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Meus amados, então, vencendo as estratégias e propostas do inimigo, a gente está basicamente falando sobre vigilância, né? Que é uma outra palavra que vai ressoar aí o tempo inteiro nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, na boca de Jesus, na boca dos apóstolos, né? E eu acho que assim, uma primeira pergunta para a gente começar a nossa discussão é: por que nós devemos estar vigilantes? Uma vez que nós já fomos salvos na cruz de Cristo, por que eu tenho que permanecer em vigilância? Porque o nosso adversário, o inimigo de nossas almas, um jargão bem assembleiano, o inimigo de nossas almas anda em derredor, né, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós vemos esse exemplo até mesmo com a pessoa de Jesus, no início do seu ministério, até no seu nascimento, melhor dizendo, né? Já nasceu debaixo de perseguição, né? E a gente sempre vê o diabo tentando anular toda essa obra divina. No início do ministério, na tentação no deserto, no final, até na cruz, desse daí, da cruz, já salvou a tanta gente, desse daí. Então, a vigilância, ela precisa ser como uma das principais ações do cristão, ou do discípulo, né? Porque o diabo, ele ainda continua bramando como leão, buscando brechas e oportunidades para que nós possamos cair em seus atrativos, né? É por isso que Jesus, quando está orando no Getsemane, ele aconselha a não só orar, mas também vigiar. Orai e vigiai. Ou vigiai, orai e vice-versa. Então a vigilância, ela é indispensável, porque por mais que eu esteja na igreja, frequentando os cultos, tomando ceia, isso não é garantia de que eu de fato sou um homem ou sou um super-homem dotado de toda a perfeição, que jamais terá riscos e vai me afastar de Deus. Então o diabo, ele continua atuando nas suas estratégias e formas de nos alcançar para separarmos de Deus. Ele quer anular toda a obra salvífica que Deus fez por nós através de Cristo, e ele ainda continua, né? Por isso que Jesus orienta o seu povo, né? As igrejas, o povo em geral, no capítulo de número 2 de Apocalipse, se não estiver enganado, verso 10, ser fiel até a morte. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, diz também o que? Esse que perseverar até o fim vai ser salvo. Então, a perseverança na fé, né? A perseverança do temor a Deus precisa ser até o último suspiro de vida. Porque até lá o diabo pode nos raptar das mãos do Pai. Exato, e assim, é ficar muito vigilante, não é falar que tudo é o diabo, né? Igual algumas pessoas gostam de falar que crente fala que tudo é o diabo, né? Mas isso era uma coisa que principalmente em relação à realização da obra de Deus, era muito sentida para os nossos primeiros irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o seguinte, capítulo 2, verso 18, ele falando sobre
o relato de Timóteo, daquela igreja. Ele diz: queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Então, para se ver, era algo que eles entendiam que de fato existia, é um inimigo derrotado, é verdade, mas que existe sim, e que ele está ao redor tentando atrapalhar a obra de Deus. Certeza. Verdade. O pastor Cleusmar fez menção de algo muito importante. Oração tem que caminhar junto com a vigilância. E vigilância tem que caminhar com oração. Não é à toa que em vários lugares na palavra de Deus, no Novo Testamento, esses dois aparecem juntos. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque não adianta um sem o outro. Não adianta um sem o outro. E o Mateus fez menção de que não é que tudo é o diabo, e realmente não é. Não é. Ele é o inimigo de nossas almas, para ser assembleiano, né? Como diz o pastor Cleusmar. Ele sim é o inimigo de nossas almas, e nós temos outros inimigos. Aí, enquanto você falava, eu lembrei do texto de Paulo a Efésios. No capítulo número 2, ele vai falar o seguinte, olha... ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Aí ele vai explicar. Onde? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que quer dizer de poderes invisíveis, locais invisíveis. Aqui ele está falando de Satanás, príncipe da potestade do ar. O espírito que atua agora nos filhos da desobediência, nos quais nós também andamos outroras, e segundo as inclinações da nossa carne. Então nós temos pelo menos 3 inimigos, dos quais nós devemos vigiar: o mundo, Satanás e a carne, né? Então a vigilância, ela precisa ser algo que nós exercitamos 24 horas por dia, porque no segundo que a gente parar de vigiar, a gente cai. A gente cai, né? Então a oração e a vigilância tem que ser assim, algo constante. E uma coisa também que, só para comentar, é que essa pergunta ela foi meio capciosa, quando eu falo assim, por que eu preciso vigiar se eu já fui salvo? Né? Mas justamente a questão é que nós somos salvos em 3 tempos e em 3 momentos da nossa vida. Nós fomos salvos lá atrás, no passado, na justificação, quando Cristo leva sobre si os nossos pecados e transgressões. Só que nós ainda estamos sendo salvos no presente, num processo chamado de santificação, né? Que é um processo imperfeito que dura a vida inteira. É imperfeito por quê? Porque nós fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do domínio do pecado, mas ainda não fomos salvos da presença do pecado. Então nós que temos uma natureza pecaminosa, que estamos inseridos nesse mundo e o nosso inimigo ainda está solto, tem momentos na nossa vida que a gente cai em pecado. Tem momentos. É humanamente impossível devido às condições atuais. Mas o pecado na vida do cristão ele tem que ser isso. Ele tem que ser um acidente, tem que ser um deslize. Ele não pode ser algo premeditado. Não pode ser algo que eu intento. Meu coração não pode estar cauterizado ao pecado. E o pecado tem que doer. Eu acho que quando a gente cai, tem que ter aquela vergonha santa diante de Deus. Sabe? E nós ainda seremos salvos no futuro, na transfiguração, na regeneração, né? Onde nós receberemos um novo corpo, um novo nome e estaremos de uma vez por todas livres da presença do pecado. Então, isso precisa ficar claro para os nossos irmãos, que tanto os que já caminham a fé há algum tempo, quanto para aqueles que estão começando a caminhar na fé também, para entender que tem esse processo na vida do cristão, né? E por isso que nós precisamos vigiar, né? Vigiar sem cessar. Exato, e você falou do apóstolo Paulo em Efésios, né? Isso é tão real, por exemplo, na linguagem do apóstolo Paulo. Por exemplo, a gente sabe que o apóstolo Paulo ele gostava muito do profeta Isaías. Ele cita constantemente, praticamente em todas as suas cartas, ele cita um texto de Isaías para fazer uma aplicação, ali, alguma coisa desse tipo. Ele gostava demais. A própria carta aos Efésios, né, que é o texto aqui de referência da lição, ele fala lá das potestades, né, dos princípios elementares. Aos Colossenses ele fala ali das estoixeias, né, daquela adoração a anjos, né.
esses espíritos, esses princípios também, como, por exemplo, as normas deste mundo, que tentam nos distanciar de Deus, porque a gente fala assim, não, isso é o inimigo. Cara, muitas normas que nós aprendemos como padrão, por exemplo, se alguém me faz algo mal, né, para proteger a minha honra, eu tenho que revidar, né? Isso é muito, muito brasileiro, muito nosso. É intuitivo, né? Intuitivo, né? Isso é um princípio elementar do mundo, Sim. né? Do reino que é contrário ao reino de Deus. A gente pensa muito, quando a gente fala de proposta do inimigo em outras coisas, e a gente acaba esquecendo disso. Que existem coisas que nós aprendemos, e nós crescemos aprendendo, que é cultural, e a gente mistura isso com texto bíblico e tá de boa, tá legal. Uhum. Entende? Sendo que, para Paulo, isso era muito perigoso. Por exemplo, quando ele fala lá, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, ele usa a linguagem de Deuteronômio 32, só está aberto aqui, nele, verso 17, sobre o sacrifício aos demônios. Né, ali a questão das carnes, né? Aí ele fala da consciência de cada um, é toda uma questão. Também aos Coríntios, já na segunda carta, ali no capítulo 4, ele usa um termo, né, que é o Deus deste século. Né, embora tenha as interpretações, né, ele fala que o Deus deste século cegou alguns para o entendimento. Né? Tem certa interpretação que defende, né, que é de fato Satanás que ele está se referindo, e há outras que é o próprio Deus. Porque na linguagem de Isaías, é Deus quem cegava Israel. Sim. Né? Então tem essa questão aí de interpretação. Mas o que é notável para a cosmovisão, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é que existem essas potestades, existem esses princípios, existem esses regentes, ele fala, né, de príncipe do ar, né, outro termo que ele usa também, e que eles estão ali ao derredor, mas a gente tem que lembrar, como Tiago nos fala, que se nós resistirmos a tudo isso, nós resistimos ao chefe, vamos dizer assim, dessas potestades, ao diabo, ele fugirá de nós. Fantástico. Ele é um covarde. Então, a primeira coisa que nós temos que saber sobre as propostas ardilosas do inimigo é que elas podem parecer sedutoras. Você pode até entender que, cara, não, eu tenho ali um pecado de estimação que eu não consigo largar, e isso é um defeito meu. Infelizmente é um defeito meu. Não, essa não é a mensagem bíblica para você. Exato. A mensagem bíblica para você é que tudo isso foi, como na linguagem de Paulo aos Colossenses, né, capítulo 2, verso 15, é que tudo isso foi humilhado publicamente na cruz de Cristo. Olha só. Foi humilhado e colocado ali debaixo, ali vencido, né? E hoje você tem esse sacerdote, na linguagem ali de Hebreus, esse sacerdote que adentrou o Santo dos Santos primeiro que você, para que você consiga e tenha total segurança de que você consegue sim vencer as propostas desse inimigo, porque não é você não vence por você. Exato. Você vence por ele, Uhum. né? E a última lição, para quem está acompanhando aqui as nossas aulas, foi sobre oração. Né? Tá aí uma poderosa arma, né, para a gente vencer as propostas do inimigo. Com certeza. Tem um livro bem legal. Só fazer um parênteses. Como essas aulas elas estão interligadas. A penúltima foi sobre jejum. A última sobre oração. E essa agora sobre vigilância, né? Vencendo as propostas do nosso inimigo. E a gente vê esses três. E a lição número 4 foi sobre a tentação. Né? E a gente vê tudo isso casando perfeitamente na tentação de Cristo. Onde ele estava jejuando, em oração, e foi tentado e venceu as propostas. E tem outra coisa. Se você olha para... Eu vou tentar achar os textos depois desse comentário. Mas se você olha no Antigo Testamento, havia uma crença, como você vê, por exemplo, no caso dos reis reformadores, como Josias e alguns outros, de que o deserto era um lugar para a habitação de demônios.
de que o deserto era um lugar, por exemplo, quando Deus fala para eles não voltarem, os profetas falam, né? Deus falando para os profetas, para eles não voltarem para adoração dos ídolos do deserto e tudo mais, tinha uma noção de que o deserto era um espaço onde existiam ali seres demoníacos. Isso faz muito sentido, porque tanto os deuses eram territoriais. Exato. Eu vou achar os textos aqui, enquanto depois vocês vão falando, para mostrar para vocês. Mas é interessante que o povo de Israel, o povo de Deus, como nós somos hoje, eles falharam no deserto. E a tentação de Cristo, ela foi no deserto, e não apenas com alguns demônios, mas com o chefão ali, né? Satanás. E onde nós falhamos no deserto foi onde Cristo venceu. Quando vocês falam, vou achando o texto aqui, fugiu da memória. Existe um livro bem interessante, uma leitura muito didática, é muito tranquilo, que é um best-seller, talvez vocês já conhecem, A Isca de Satanás. Já leram esse livro? John Bevere? Ele relata uma das questões que até está na lição também, sobre a ofensa, né? A armadilha perfeita do diabo é a ofensa. Então, quando a sua honra é atacada, pastor Mateus, a sua moral é atacada. Né? E você está ciente da situação e você já começa, eu preciso revidar. Peraí, já que é assim, peraí. E aí ele fala que essa é todo o cenário que o diabo espera que você de fato entre de cabeça, esse revidar ou essa vingança, enfim. Então ele traz uma ideia de que o que eu vou fazer ou não com a ofensa que chegou a mim vai ditar qual é o espírito maior que está me dominando. É o espírito de Deus? É os frutos do espírito? Ou é o outro lado, o oposto, né? Então essa questão da vigilância concernente a essas ações e armadilhas que não provém só do diabo, mas até nós mesmos, né? Nós somos homens que somos falhos e nós colocamos brechas, nós colocamos ídolos, nós colocamos situações que já nos puxa com um desejo do próprio diabo de estarmos distantes de Deus. Existe, por exemplo, até uma fala de um saudoso pastor, não sei se vocês conhecem, pastor Antônio Gilberto, que ele era um dos maiores teólogos assembleanos que já dorme no Senhor, um homem extraordinário. E ele dizia que, por exemplo, a idolatria, como armadilha do diabo, a idolatria não é uma questão de imagem apenas de barro em cima da televisão, na sua sala, na estante. Mas idolatria, para ele, era a compreensão de que tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na minha vida, no top 1, é idolatria. Pode ser um desejo, pode ser um sonho, pode ser alguma coisa material. Pode ser coisas muito boas. Demais. Como a família, sucesso. Demais. Exato. Às vezes a gente pensa que idolatria é algo ruim. A gente esquece que a gente pode estar idolatrando coisas boas. Exato. E uma das mais visíveis no nosso tempo, por exemplo, é o culto às posses. Ou o culto ao corpo. Ao corpo também. Mas, por exemplo, você entra no Instagram, o que você mais vai ver é as propagandas de... Lá, por exemplo, o meu Instagram tem muito coisa de futebol. Aí você vai ver muita propaganda lá das bets, né? Aí o cara lá, nossa, sei o que, eu ganhei 10 mil reais nisso aqui e tal. Aí você vai ver outro lá, falando, não, eu ganhei 50 mil reais fazendo tal coisa. E tipo assim, é em torno disso. Entende? Você vê esses influenciadores, eles influenciam vendendo justamente uma conquista financeira para a pessoa. Com certeza. Entendeu? Então a gente não é ruim. Não, exato, não é algo ruim. É algo que Deus quer para todos nós, Deus quer que nós sejamos prósperos, né? Mas quando a gente coloca tudo isso acima, né? Aí a gente já foge do propósito de Deus. E eu achei o texto que eu estava falando, para o Salmo 72, verso 9. Os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Levítico 17, verso 7. Daqui em diante para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto. Pois se fizerem, estarão sendo infiéis a Deus. Segundo Reis 23, verso 8, o rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá. E por todo o país, desde Geba até Bérseba,
ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Então tinha realmente essa questão do deserto ser um lugar de habitação de demônios, né? Uhum. Na cosmovisão daquele povo, né? Não quer dizer, se for hoje no deserto lá do Saara, vai ter um demônio lá. Porque o deserto era como se fosse uma espécie de desova de coisas mais complexas, né? Então, Ele trazia a linguagem do caos. Exatamente, né? exatamente. Bem como o mar. Exato, bem como o mar. Exatamente. O pastor Closmar falou algo muito interessante ali que me fez lembrar de algo que eu até compartilhei no meu Instagram. Uma mensagem do reverendo Jonas Madureira, onde ele falou acerca muitas vezes nós somos... Qual foi a palavra que você usou? Ofensa. A ofensa. Quando nós somos ofendidos. E eu sei que a grande maioria dos nossos ouvintes são pessoas que estão, de certa forma, envolvidas no ministério. Né? Professores de escola dominical, pastores, né? Presbíteros, evangelistas. São pessoas que estão envolvidas ou têm chamado ou querem se envolver de alguma forma. E aí ele diz algo muito interessante, que é bem mais ou menos assim. Ele fala, muitas vezes a gente se pergunta por que Jesus chama Pedro e Judas, sabendo que Pedro e Judas fariam o que fizeram. Uhum. Bem, embora o que Pedro fez teve consequências diferentes das de Judas, mas ambos o traíram, né? O negaram. A gente quer cuidar de pessoas, mas a gente não quer ser ferido pelas pessoas. E ele vai falar algo muito forte. Ele diz, se você não quer ser ferido pelas pessoas, talvez o ministério pastoral não seja para você. Porque Deus não poupou o seu próprio filho das traições, das difamações, das ofensas, das traições mais covardes, né? Das facadas pelas costas. E a resposta de Jesus, ele esperneou, ele ficou se defendendo, se justificando. Não. Ele passou por tudo aquilo como um cordeiro levado a matadouro, né? Então, eu acho que isso diz muito ao nosso coração, porque o que é intuitivo é que nós sejamos responsivos. Responsivos, mas essa é a lógica do mundo. Essa não é a lógica das Escrituras. Essa não é a lógica das Escrituras. Então, a vigilância, e para quem é mais sanguíneo, assim, a gente precisa vigiar 24 horas por dia, né? Porque a nossa tendência humana é de se justificar, é de responder, é de voltar na mesma moeda, né? Mas não é isso que Cristo nos chama para fazer. Ele fala que se pelo Evangelho nós fomos estapeados em uma face, que ofereçamos a outra. E essa linguagem que o apóstolo Paulo, por exemplo, da ovelha indo para o matadouro, que é utilizado para Jesus, e o apóstolo Paulo, aos romanos, né, eu acho que utiliza para todos nós. Ele fala, né, que por amor a ti, somos como ovelhas, né, destinadas ao matadouro. Destinados ao matadouro. Eis que vos envio como ovelhas. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, verso 15. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Atrelado a isso, me recordo do que Paulo diz a Timóteo no capítulo 3, segunda carta. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Vigilância, tá aqui, ó.
afasta-se desses também. Então, só para concretizar, né, não são somente as ações do diabo no âmbito espiritual, mas também tudo que esse mundo aqui nosso oferece para roubar o lugar de Deus. Exatamente. O Tim Keller tem um livro fantástico. Inclusive foi trabalhado com os adolescentes em algum momento, que é o Deuses Falsos, onde ele vai falar justamente sobre coisas muito boas que se tornam ídolos. A gente tá trabalhando agora nos próximos meses, aquele do ego. O ego transformado. Ego Transformado, fantástico. Um livrinho pequenininho assim, mas poderoso. Poderoso, fantástico. Amados, uma coisa que me chama a atenção é que o maior perigo, eu creio, não é nem o ataque, mas é o nosso próprio relaxamento. O maior perigo, é claro que o inimigo está sempre atacando, mas se ele está atacando e nós estamos vigilantes, é o que a palavra de Tiago que Mateus citou: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas quando nós começamos a relaxar, fazer concessões, né, aí começa a ruir a casa. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, quais são os sintomas de um crente que está começando a relaxar nesse sentido? O que vocês, na observância, na experiência e também de acordo com as escrituras, o que vocês enxergam assim que são sintomas de alguém que está esfriando na fé, que está começando a relaxar, fazer concessões e que se torna aí um alvo vulnerável do inimigo? Quando eles esquecem que eles fazem, eu acho que o primeiro indício é quando ele começa a se esquecer que ele faz parte da família de Deus. Fantástico. Porque quando ele se esquece, ele deixa de lado, por exemplo, a noção de estar ali em aliança. E quando ele deixa essa noção de aliança, ele não consegue mais nem identificar direito os seus próprios pecados. Um caso disso é quando Jeremias 44, ele está acusando ali o povo de Israel sobre a idolatria e explicando para eles que eles estão no exílio por conta de todo o histórico de traição com Deus, né, que aquele povo teve. E eles discordam, eles falam: não, a gente está aqui porque a gente deixou de oferecer sacrifícios para a rainha dos céus, como nossos pais faziam. Ou seja, eles nem sequer lembravam mais que eles faziam parte da família de Deus. Totalmente cauterizada, né? Exato. Então eu acho que o primeiro sintoma é isso, quando a pessoa ela já se esquece que ela faz parte de uma aliança com Deus. E também essa pessoa deveria lembrar que isso é perigoso, né? Porque Deus, ele gosta de você. Deus ama você. E ele não vai querer te perder. Entende? E às vezes ele pode até fazer você passar por coisas que não eram necessárias, mas que se tornam necessárias para que você volte a lembrar que você faz parte da família de Deus. Agostinho, quando ele escreve Confissões, que ele começa a falar da sua vida pregressa, esse é o entendimento que ele tem. Ele fala: Senhor, tu permitiste que eu passasse por tudo isso para me conduzir a ti e para que eu hoje pudesse te amar com intensidade ainda maior. Se eu não tivesse passado, se eu não tivesse conhecido o fundo do poço, né? Fazendo uma como é que fala? Analogia. É uma analogia que joga nas minhas palavras. Se eu não tivesse conhecido o fundo do poço, se eu permitiu que eu passasse por lá, para que eu pudesse te amar ainda com mais intensidade hoje. Então, é o que você falou, às vezes Deus ele permite, né, que certas coisas aconteçam pelo próprio zelo dele para nos conduzir a ele, né? E só fazendo parênteses aqui antes do pastor Cleosmar contribuir, você tocou numa palavra para mim que é chave, que é algo que eu tenho remoído ultimamente. Família. Nós precisamos ter esse entendimento que nós fazemos parte de uma família. Eu costumo dizer que o título mais importante da igreja não é pastor, não é presbítero, não é evangelista, não é diácono, não é apóstolo, não é bispo. O título mais importante da igreja é irmão. É poder ser chamado de irmão. E assim,
quando a gente começa a buscar com mais intensidade uma comunhão com Deus, a gente começa a ser jogado para fora de nós mesmos, né? Eu tô falando isso. Essa expressão tá muito cravada no meu coração ultimamente. A gente é arrancado para fora de nós mesmos. E você começa a ser lançado no serviço. Serviço a Deus e aos nossos irmãos. E ao nosso próximo. Então quando a gente perde esse senso de comunidade, dessa nova sociedade em Deus, eu acho interessante que o reverendo John Stott, quando ele está comentando Efésios, ele fala que Deus ele está criando uma nova sociedade em Cristo. Essa nova sociedade que opera segundo as diretrizes de Deus não do mundo se chama igreja. É uma nova sociedade que ele está formando. É a cidade de Deus, né? E quando a gente perde esse senso de uma comunidade, eu acho que é um indício perigosíssimo de que nós estamos esfriando e relaxando a fé. E quando a gente começa a participar dos nossos cultos, e você participa do culto como se você estivesse assistindo um teatro, você chega ali, senta, canta na hora de cantar, fecha o olho, baixa a cabeça na hora de orar, escuta assim, vai embora. O culto ele não é ativo, entendeu? Quando você tá ali no culto, você senta. Quando é para orar, você tem que orar com seu coração. Você tem que ser ativo no culto. Você não é um agente passivo no culto. Às vezes a gente acha que ativo no culto é só quem está em cima do púlpito. Não, é quem está embaixo. É por isso que é lógico que tem todos os desvios, que a gente não concorda e tal. Mas quando você vai para a liturgia católica, por exemplo, quando isso começou lá bem antes de todos os excessos e tudo, inclusive existem igrejas ainda protestantes que têm esse modelo de liturgia, que é uma liturgia responsiva, né? Onde o ministrante está ali em cima e aí você tem uma liturgia nas suas mãos do culto, aí ele fala, aí o povo completa a frase. Aí depois ele fala, o povo completa a frase. Para que é esse modelo de liturgia? Não estou falando que é pra gente virar missa não, gente, mas esse modelo de liturgia é para... A gente tem até um pouco desse costume na hora da leitura bíblica. A leitura responsiva. Exatamente, o assembleiano tem muito isso daquela leitura, né? Que a gente faz. Para que são essas coisas? São para puxar quem está sentado na nave pro culto. Entendeu? Para que o culto seja responsivo. Quando eu tô ali cantando, o Pedro Ducha ele fala assim, se você cantou, você não pode mais descantar, né? Então, se você tá cantando ali, Senhor, eu vou orar. Isso não pode ser algo. Tem que ser intencional. Você está falando com Deus, você está levantando seu louvor a Deus. Se eu perco essa noção enquanto eu participo do culto, se você está ouvindo aí, você está fazendo já uma releitura aí de seus últimos cultos, você fala assim, cara, parece que realmente eu sento, eu fecho, eu escuto, tá, eu vou embora para minha casa. Parece que eu não participo. Se você tá gabaritando aí, isso é um indício perigoso. E a gente tá começando a relaxar, né? É verdade. Eu acho que quando falta esse relaxamento espiritual, é quando nós perdemos a sensatez espiritual. É quando nós achamos que temos e não temos na verdade. Fantástico. Quando achamos que somos, mas não somos mais na verdade. De muitos exemplos, me recordo de Sansão, quando seus cabelos são cortados por Dalila, e ela fala, olha, chegaram os filisteus aí, estão chegando, e ele levanta segundo a Bíblia para lutar, e ele está lá pronto, mas ele não sabia que o Espírito já não estava mais com ele. Exato. É isso que eu vejo muito hoje, tristemente falar isso, mas quando nós vamos para a igreja, para um culto, como você mencionou aqui como exemplo, quando nós vamos porque o ofício que exercemos nos obriga a ir. Quando nós vamos para o culto porque eu espero algo que aconteça em meu favor, eu já perdi essa sinceridade da adoração e a tendência é descer a ladeira abaixo. Eu tenho muito refletido em algumas leituras recentemente e até olhado para mim ao longo do tempo e alguns companheiros que marcaram nossa jornada, como é a nossa vida com Deus,
quando nós não estamos mais atrelados a funções eclesiásticas. O que é o pastor Closmar chegar na igreja e adorar o Senhor Deus? E o que é um auxiliar ou um membro Closmar chegar na igreja e adorar a Deus? Por que que muitas pessoas morrem espiritualmente e quando você olha para elas, elas estavam sempre atreladas a algumas funções eclesiásticas? O que gerou dentro dela? Quer dizer, elas vão para a casa de Deus, para o lugar certo, porém com a motivação equivocada. Elas estão debaixo do ambiente certo, porém movidas até lá de forma equivocada. E quando nós olhamos para dentro da história de Israel, nós vemos muito isso, né? Quando nós olhamos a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que foi tão devastador, poxa, Jerusalém, que era chamada, né, a menina dos olhos de Deus, a capital da adoração, a cidade de Davi. A cidade que Deus elegeu para atrelar o seu nome quando ele permitiu que ali fosse construído um templo para ele, né? E que ainda terá suas participações proféticas apocalípticas que ainda vão acontecer. E ali diz a história, Flávio José, que até as bases, os alicerces das construções foram arrancadas. Quem estava ali no ano 70, as mães cozinharam os seus filhos para não morrerem de fome, tentando escapar da morte. Tudo vinha ao chão, que nas nada. ruas o sangue dos mortos chegava aos calcanhares. E aí eu lembro que Jesus disse isso lá, né, quando ele estava entrando pela cidade chorando. E qual que era a questão? E aqui termina a minha colocação, é que ele disse assim: tudo isso aconteceu porque vocês não aproveitaram a visitação de Deus. Deus pisou, Deus abraçou, Deus curou, Deus ensinou, Deus repousou. Mas isso ainda não foi suficiente pela ausência da vigilância. E talvez o tema bíblico mais importante é a habitação de Deus. Porque a gente começa o texto bíblico com Deus andando pelo jardim, de forma que os passos dele, né? Diz que os passos deles eram ouvidos, né? Exato. Eram ali audíveis ali para Adão e Eva. E a gente termina justamente com uma nova cidade. Uma cidade de Deus. Cidade de jardim. Exato. Vindo para a sua nova criação. E com toda a criação de Deus habitando então com ele. Fantástico. E por mais que uma das coisas que também que faz a necessidade de nós termos que vigiar, vamos dizer assim, é que o espaço de Deus é espaço sagrado. Essa também era o lance do exílio. É isso que é para isso que existe a Torá. Aquele negócio lá que a gente vai ler, a gente pula, sabe? Essa a importância dela. Tanto que a linguagem dos profetas era justamente olhando para o passado, olhando para a Torá e falando para aquele povo que aquilo que eles estavam vivendo no momento estava errado. Exato. E se eles continuassem assim, a presença de Deus iria sair do meio daquele povo. A mensagem profética é essa. É uma aplicação da lei. É a aplicação da lei à realidade da vida do povo, né? E falando aqui do texto de referência nosso, que é Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo vai falar da armadura de Deus. A gente não vai ter tempo de falar das partes da armadura, né? Mas ele fala para nós revestirmos, né? De toda a armadura de Deus. É interessante, né? Paulo, que era fã de Isaías, ele usa mais uma vez a linguagem que Isaías usa para falar de Deus. Nossos pecados, Isaías 59, verso 12. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor Deus. Demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade
sumiu, e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então, ele mesmo interveio para salvá-los. Com seu braço forte e sua justiça o susteve. Vestiu a sua justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação, que é algo que Paulo vai falar para a gente colocar. E cobriu-se com a túnica da vingança, envolveu-se com o manto do zelo. Ele retribuirá seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre seus adversários. Até os confins da terra lhes dará o castigo merecido. No oeste temerão o nome do Senhor. No leste o glorificarão. Pois ele virá como uma forte correnteza, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastarem de seus pecados, diz o Senhor. E esse Senhor, com essa armadura, a grande boa notícia é que ele já veio. Uau. É que ele já veio. Fantástico. Nesse tempo ele estava para vir, mas o nosso tempo ele já veio. Maravilha. E ele oferece essa armadura e esse braço forte para salvar todos aqueles que clamam pelo seu nome. Amém. Amados, toda vez que eu vou falar de necessidade da vigilância, caminhando já para a nossa conclusão, eu sempre gosto de usar a imagem da Segunda Guerra Mundial. No dia 22 de junho de 1944, ficou conhecido depois como Dia D, 155 mil soldados, eles, numa operação de contra-informação chamada Operação Fortitude, eles desembarcaram nas praias da Normandia e marcharam rumo a Paris. Esse dia ficou conhecido como Dia D. Para todos os efeitos, os aliados eles venceram a Segunda Guerra Mundial nesse dia. Só que entre o dia D e o dia da vitória, e o dia V, teve um espaço de um ano. E esse um ano entre o dia D e o dia V foi o ano mais sangrento da guerra. O inimigo, os países do eixo já tinham sido derrotados, mas eles caíram atirando. Da mesma forma, nós já temos a vitória, nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Ele já veio, ele já venceu. Só que entre o dia D e o dia V, nós precisamos estar vigilantes, porque o nosso inimigo ele vai cair atirando. Mas a nossa postura é a postura de um exército que já conquistou, né? E agora precisa defender o território conquistado, né? É a posição de quem está alerta, está vigilante, mas que já é vitorioso, né? Nós na armadura, quase toda a armadura ela é para se defender. Ela é para se defender, exatamente. Ela é para se defender. Então, a nossa necessidade de vigilância é para nos defendermos dos ataques de um inimigo que já está derrotado. Ele já é derrotado. Amém. Amém. Meus amados, muito obrigado pela contribuição, pela colaboração, pela parceria de vocês de sempre. Nós sabemos que nós sempre podemos contar com vocês. Foi muito enriquecedor para mim esse dia. A palavra ela é uma espada de dois gumes mesmo, né? A gente está aqui falando sobre vigilância e a gente acaba pregando para nós mesmos, né? Fala, realmente eu preciso ser mais vigilante. Precisamos mesmo. Eu preciso orar mais, jejuar mais, vigiar mais, né? E meu muito obrigado a vocês que contribuíram, né, com aquilo que Deus entregou para vocês, com a gente. Meu muito obrigado a você, meu querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Que Deus possa revestir o seu espírito, né? Que você possa buscar ser revestido de toda a armadura e permanecer, né? Esse é o nosso objetivo enquanto igreja, é testemunhar de Cristo, mas permanecer nele, como o próprio Jesus Cristo vai dizer lá em João 15, né? Que ele é a videira, nós somos os ramos e nós precisamos permanecer nele, para que nós possamos dar frutos, né? Então, meu muito obrigado. Minha oração para você é essa, que você possa permanecer vigilante. Não se esqueça de nos abençoar com seu like. Comenta aí se fez sentido para você, a gente deixou de falar alguma coisa, de onde você está nos
assistindo, a gente quer te conhecer, deixa aí nos comentários. E fiquem com Deus, compartilha para quem vocês acharem que vai ser bênção esse material. E na semana que vem nós estaremos aqui para falar a respeito da lição de número 8. Fiquem conosco e vamos juntos permanecer vigilantes e caminhando juntos até que ele venha. Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.